seja o nosso louvor. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção, e seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Muito bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Estamos iniciando mais um mês, iniciando mais uma semana, que a gente possa ser abençoado por Deus e crer que Ele está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Você sabe como é. Num local de trabalho, às vezes, existem muitas divergências, muitos pensamentos diferentes, muitos modos de agir de formas diferentes. Também não é diferente na família, na nossa casa e, por que não, na igreja. Todos os locais onde trabalham, se juntam, se relacionam mais pessoas, existem diferenças. E aconteceu, certo dia, um bate-boca das ferramentas. Isso mesmo, as ferramentas também são diferentes. Conta-se que na carpintaria, certa vez, houve uma estranha assembleia. Foi um verdadeiro bate-boca para acertar as diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que ele teria que renunciar. A causa? Ele fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas ele preferiu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Ele dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse 1 metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento entrou então o carpinteiro, juntou o material e as ferramentas e iniciou o seu trabalho. Utilizou justamente o martelo, a lixa, 1 metro e o parafuso. Finalmente, aquela rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só,
a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim, proponho abandonarmos essa discussão e nos concentrarmos em tarefas construtivas. A proposta foi aceita por unanimidade e todos se sentiram então uma verdadeira equipe, capaz de produzir objetos de qualidade, se unidas no mesmo propósito e na mesma ideia, nas mãos e na mente daquele hábil carpinteiro, eles eram capazes de grandes feitos. O corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. E Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 1 Coríntios 12, versículo 12 e versículo 18. Assim somos nós na nossa sociedade. Nós somos colocados em muitos locais. Não somos perfeitos. Não somos muitas vezes esperados como aqueles que solucionariam todas as coisas ou que agíssemos de acordo com o que esperavam de nós. Pelo contrário, nós decepcionamos, nós erramos, nós fazemos diferente. Mas, no final, o propósito daquele que nos colocou naquele local, muitas vezes a gente não entende. Mas ele quer construir algo bonito. Que saibamos aonde a gente está, que a gente tenha essa noção de pertencimento e sim, que a gente não fique olhando somente para os nossos defeitos, mas naquilo que a gente tem qualidades, que a gente faz melhor, que a gente sabe como agir, que a gente já passou, sabe lidar com aquilo que a gente tem experiência e que a gente use isso em favor das causas de Deus, para aquilo que Deus nos chamou. Que você tenha uma abençoada semana, aonde você está, para que você possa fazer a diferença e quem sabe aquele fino móvel, daquela madeira velha, não saia algo maravilhoso, bonito. Boa semana a todos. Daqui a pouco eu volto com mais uma reflexão. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Quantas vezes, né, que nós, quando nos deparamos com uma situação um pouco difícil, a gente tem medo. Ou uma situação que é uma situação que a gente não espera, a gente fica surpreso. E nisso, a gente tem a tendência de se encolher, de dar um passo para trás, de ficar com medo, de se espantar. Mas olha um texto que eu trago hoje. É a palavra do Senhor a Josué. Em Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9, que diz o seguinte: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Como nós esquecemos das promessas de Deus? Esta foi uma promessa específica para Josué, mas Jesus nos deixou algo semelhante no sentido de uma promessa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:18 está escrito isso. Nós, então, somos chamados a nos mover, a sair daquele estado de estagnação, de paralisia, de medo, de ansiedade, de angústia e assumir o protagonismo de nossas vidas. Mas como assim, Guilherme? Como? Eu não consigo ver. É isso mesmo. A maioria das vezes eu também não vejo. Muitas pessoas não veem. Mas o que acontece quando a gente não sente, não enxerga, não visualiza? O que nos leva a nos mover a fazer alguma coisa? Não é a questão da lógica, de conhecer sobre o assunto? Eu não sinto, não vejo, acho que de repente não vou conseguir, estou com medo, estou desanimado. Mas, pelo que nós sabemos, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos mover e iniciar o processo para alcançar o objetivo. O que a gente tem visto hoje é, de repente, muitas vezes um desânimo, né? Para dizer, não, acho que não vai, não adianta, não vai resolver. Mas o que Deus nos promete, que Ele estará sempre conosco, que a gente não tenha medo e nem desanime. Pelo contrário, que a gente seja forte e corajoso para enfrentar essas dificuldades. Josué, ele tinha somente a incumbência de conduzir cerca de 1 milhão, isso mesmo, 1 milhão de israelitas. É muita gente. Que responsabilidade. Mas ele foi lá e fez, porque ele sabia que Deus estava com ele. A observação mais importante que Deus, nosso Senhor, deixou para Josué, que Jesus deixou para nós, é que a gente
tinha que obedecer aos seus mandamentos, obedecer aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Jesus. E aí eu chamo a atenção para este movimento, porque muitas vezes, se a gente começar a caminhar e fazer força e sair desse estado de paralisia que a gente está para um caminho que não é o de Deus, muitas vezes isso vai dar ruim, vai dar problema, porque daqui a pouco a gente vai estar querendo um resultado que Deus não queria para nós. Mas nós temos a liberdade de buscá-lo, porém, certamente será muito danoso para as nossas vidas. Então, a nossa caminhada é essa. Mesmo a gente não tendo essa ideia, essa percepção, muitas vezes a vontade ou até a força de iniciar o processo, seja ele qual for, é um propósito, é um sonho, qualquer coisa, Deus quer falar para mim e falar para você que está ouvindo hoje que Ele estará conosco e que nós temos o papel de iniciar esse processo. A gente levantar do sofá e ir fazer. E na nossa sociedade hoje a gente vê muita coisa assim, no sentido de que existem muitas pessoas que têm condições, que poderiam sair desse estado e não o fazem, porque de repente não creem que Deus estará com eles, Deus o auxiliará e Deus abrirá as portas para que seja possível alcançar essa nova forma de conduzir, de viver, de transformar. Então a minha mensagem hoje é claríssima. Se você não está enxergando uma solução, se você está com medo de enfrentar uma situação, se você não está conseguindo iniciar nada, de repente essa mensagem é para você como ela é para mim. Quando eu estava lendo essa mensagem na Bíblia, mais uma vez Deus falou comigo: Guilherme, te mexe, vai, que eu estou contigo, não tem medo, não desanima, seja firme, dará certo, dará certo. E essa é a minha mensagem para todos nós, que a gente inicie o processo. Só chegará ao final do objetivo quem iniciou alguma coisa. Quem não inicia nada não chega a lugar nenhum. As coisas não caem dos céus, não caem, nada é de mão beijada. Para nós alcançarmos um objetivo, existe toda uma caminhada de dedicação, de força e que a gente tem que encarar. Quem sabe começar os estudos, por que não estudar uma coisa nova? Não importa a idade, a gente sempre tem o que aprender. Por que não começar uma nova tarefa, uma profissão? Porque, lembrando a mensagem anterior da madeira, por que não começar alguma coisa em madeira? Trabalhos manuais hoje que está tão escasso. Existem inúmeras coisas que devem ser começadas, que Deus está nos chamando para começar. E hoje, quem sabe hoje, Deus está te chamando, como Ele está me chamando. Eu sei das coisas que eu tenho que fazer. E eu espero que Deus tenha falado com você também, para que a gente faça o que tenha que fazer, que a gente não tenha medo e que a gente vá firme, que Deus estará conosco. Que a gente medite dia e noite na palavra dele, que a gente tenha essa inspiração, que a gente seja conduzido pelo seu Espírito Santo e que a gente não esqueça que na caminhada a gente pode também abençoar inúmeras outras pessoas. Essa é a minha mensagem e o meu desejo. E assim nós encerramos com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de a todo dia, novamente, te conhecer mais e mais e saber do teu querer para cada um de nós. Que a gente não tenha medo, que a gente saiba que o Senhor está aqui conosco, nos auxiliando e nos conduzindo, nos livrando de todo mal, e que o Senhor nos espera lá na frente, no final da nossa caminhada, que a gente seja justo, honesto e que tenha feito a tua vontade, que a gente saiba lidar em todas as situações das nossas vidas e que a gente nunca esqueça, Jesus Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós, para que hoje a gente estivesse aqui de pé, plenos, reconhecendo os maravilhosos feitos de Jesus por cada um de nós, nos limpando, nos corrigindo, nos trazendo uma nova forma de enxergar o mundo. Senhor Deus, muito obrigado por todas essas coisas. Abençoe
a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. É tão difícil viver assim, parece que não saio do lugar. Não tem como explicar, mas diante de ti em oração eu me entrego, Senhor, eu me entrego. Em meu coração tua palavra vem me dizer: atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo e permanece para onde fores. Ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo e permanece para onde fores. Aqui chegamos então a mais um final do programa Fé e Vida. Eu espero que todos tenham uma excelente semana, que a gente possa, nas nossas diferenças, fazer coisas surpreendentes, que a gente peça a Deus sempre para que a gente tenha um outro olhar sobre as situações e que a gente enxergue em nós aquilo que a gente deve corrigir também, que a gente nunca esqueça desse pequeno detalhe, né? Que a gente possa também nos enxergar e ver aonde que a gente está falhando. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente tenha grandes coisas aí pela frente. Que a gente saia do sofá, que a gente se mexa e que a gente tenha grandes coisas nas nossas vidas. Abençoada semana, até semana que vem. Eu fico por aqui, o programa Fé e Vida segue toda semana e eu volto na segunda-feira que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais! Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade.